Fala sério, a gente complica demais essa coisa de propósito, né? Acho que isso tem ficado até um pouco banalizado, porque a gente fica tentando filosofar em cima, tentando buscar incansavelmente um propósito, porque agora todo mundo fala que tem um propósito, quando na verdade o simples faria um papel muito bem feito. Principalmente porque se você aí encontra o seu propósito ou o propósito da sua empresa, você quer o quê? Que ele seja facilmente comunicado, que as pessoas enxerguem ele facilmente, às vezes sem você nem precisar dizer qual que é o seu propósito. E aí a gente já entra na questão da comunicação, porque para uma comunicação assim ser bem sucedida, a gente precisa evitar o máximo de ruídos dentro dela. Então, quando a gente pensa em propósito, a gente precisa entender que quanto mais simples e claro ele for, melhor para quem estiver te ouvindo, para quem for seguir o seu propósito junto com você, para quem for te apoiar, para quem for te seguir como líder. E por que será que isso é tão desafiador? Por que será que inclusive grandes empresas não conseguem desempenhar esse papel com maestria? Simon Sinek tem algumas respostas para isso na sua obra Comece pelo Porquê, que foi um livro amplamente difundido no mundo inteiro, número 1 do New York Times, que ajudou inúmeras e inúmeras empresas profissionais a começarem pelo seu porquê e a constituírem uma caminhada com mais perpetuidade quando a gente fala de sucesso. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui de hoje. Eu sou a Thaís Albuquerque, eu já empreendo há 5 anos e eu posso te falar que somente agora, depois de ler a fundo esse livro, depois de discutir com alguns colegas de trabalho, com alguns profissionais acerca desse livro, é que eu comecei a internalizar essa questão de como realmente transparecer o meu propósito e o propósito das minhas empresas para o mercado, para o mundo de forma geral. E justamente pensando nesses aprendizados e nas lições que eu tirei desse livro, é que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para você. Então eu já quero aproveitar para te convidar para se inscrever aqui no canal, porque eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre a teoria do círculo dourado de Simon Sinek e sobre a importância da gente começar pelo porquê. E na semana que vem, teremos a parte 2 desse vídeo, onde eu vou focar nas lições de liderança e de constituição de uma organização que o Simon Sinek aborda também. Então já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para quando essa parte 2 sair, você ser o primeiro a saber. Bom, então vamos começar explorando esse conceito que o Simon Sinek traz do círculo dourado, que é tão simples quando a gente vê, mas que é tão complexo da gente conseguir entender como de fato aplicar isso na nossa vida, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa empresa. E justamente por isso eu já te convido a ler o livro, porque aqui nesse vídeo eu vou explicar as principais lições que eu tirei com relação a isso, mas você pode tirar inúmeras outras lições e aplicabilidades com relação a esses conceitos para utilizar aí no seu negócio, se você ler a fundo a obra e anotar as suas próprias lições, claro. Mas vamos começar. No meio desse círculo dourado, a gente encontra o porquê. Que seria o quê? Seria o propósito, o nosso propósito, o propósito da nossa empresa, as nossas crenças que baseiam o motivo pelo qual a gente existe, pelo qual a nossa empresa existe e o que a gente quer contribuir para esse mundo. E por que ele está no centro? Porque isso representa algo que deve vir de dentro. Isso deve vir de dentro de você. Deve ser a força motriz que vai te guiar, que vai estar por trás de tudo o que você vai constituir a partir do seu propósito muito bem estabelecido, do seu porquê muito bem estabelecido. E aí, em seguida, a gente tem o como, que nada mais é do que a gente dar vida a esse porquê. A gente criar uma estratégia, uma abordagem por trás desse porquê para conseguir comunicar o nosso porquê para o mundo. Resumindo de forma prática, o como é a maneira como você vai traduzir a sua missão em ações concretas. E aí, finalmente, ao redor de tudo isso, a gente tem o que vai ser o resultado tangível do nosso porquê, traduzido em ações, traduzido em um resultado palpável, tangível,
que será o nosso produto, o nosso serviço que a gente vai oferecer para o mercado como resultado daquilo que a gente diz se propor a fazer aqui nesse mundo. Então são 3 círculos concêntricos, onde o porquê está no meio, o como está ao redor desse porquê e o que está ao redor de tudo. Isso se a gente estiver olhando de cima. Agora, a gente pode olhar isso também como uma forma de uma pirâmide, onde o que é a base, mas tudo começa pelo porquê, que é o topo dessa pirâmide. E aí, agora já traduzindo isso para um exemplo, o livro se baseia muito nos aprendizados que a Apple tem a contribuir com relação à aplicabilidade desse conceito do círculo dourado. Porque Simon Sinek ressalta muito ao longo do livro inteiro que a Apple deve ser um exemplo a ser seguido, é um exemplo notável de como fazer isso com maestria para constituir uma empresa que realmente ultrapasse a linha do sucesso, que faça com que isso seja duradouro, que faça com que isso perpetue, que gere uma multidão de seguidores fiéis que compactuam com o mesmo propósito que você. Porque a Apple desafia o status quo, ela inspira a criatividade e te convida a pensar diferente. Esse é o porquê da Apple. E aí o que eles fazem? Eles fazem computadores e pequenos dispositivos eletrônicos. E como eles fazem isso, né? Como que eles comunicam seu porquê? Através de interfaces fáceis, através de sistemas, de softwares que podem ser utilizados por qualquer pessoa. Eles têm uma comunicação clara sobre isso, mas o que realmente atrai as pessoas, o que realmente faz com que pessoas formem filas e filas para comprar um produto da Apple em seu lançamento é o porquê da Apple. É a sua missão de desafiar o convencional. E quem se identifica com isso segue a Apple também e acaba virando um cliente fiel da marca. E qual que é a diferença de uma empresa concorrente, por exemplo? Quando a gente pensa numa Samsung, é muito fácil você encontrar na internet, onde quer que seja, a Samsung descrevendo o que ela faz e não o porquê ela faz. Ela descrevendo as qualidades dos produtos dela, ela tentando bater o concorrente com preços menores, com ofertas. Então daí a gente já consegue tirar o quê? Qual que é a dificuldade da maioria das empresas transparecerem o porquê elas existem? Primeiro, porque muitas vezes elas não sabem. E segundo, porque geralmente quando perguntadas do porquê elas existem, elas começam a listar os ok's e os como elas fazem. E isso acaba se tornando facilmente comparáveis e substituíveis no mercado. E aí o problema do seu cliente não estar comprando de você porque ele acredita em você, mas sim porque você ofereceu uma condição melhor para ele, é que você dificilmente consegue fidelizar esse cliente. E fidelizar, é importante a gente ressaltar o conceito. Fidelizar não é o seu cliente comprar de você várias vezes. Fidelizar é o seu cliente comprar de você mesmo que ele tenha que pagar um preço maior, mesmo que ele aceite abrir mão de um produto melhor porque ele escolhe ficar com você e se manter fiel à causa que ele resolveu seguir junto com você. Então a verdade é que as pessoas elas querem pertencer, elas querem se sentir parte, elas querem se sentir conectadas. E quando a sua empresa tem um porquê claro, o mundo lá fora consegue perceber muito além do o que você faz. E aí, nesse contexto, preço, recursos, qualidade acabam ficando menos importantes. Afinal de contas, o preço mais baixo, você tentar bater o seu concorrente com essa estratégia, ela tem um custo, né? Você pode até ter um alto faturamento, mas você vai ter um custo com relação a isso. E geralmente esse custo não é pequeno. E aí, cabe a você a reflexão de qual preço você quer pagar pelo dinheiro que você vai ganhar. E inclusive tem um vídeo exatamente sobre isso no canal, que eu vou deixar aqui em cima no card também para quem tiver interesse. E aí lembre-se que o dinheiro, ele não deve ser a causa para motivar o seu negócio. Ele deve ser a consequência, o resultado. Então, o que o Simon diz? Que se você tem um porquê muito bem definido, o sucesso, o dinheiro são consequências naturais e vão vir de acordo com as ações, com as atitudes que você toma, com a autenticidade que você tem perante o mercado. E aí eu já vou encerrando esse vídeo por aqui, porque a gente teria muito mais coisa para falar, mas eu vou deixar para o próximo vídeo que vai vir semana que vem. Então, se você gostou, não esquece de curtir aqui, compartilha, já se inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações para ficar sabendo quando o próximo vídeo, a parte 2, sair por aqui. Um beijão e até mais!